Esse é o podcast do Publish News. Há 20 anos é aqui que você se informa sobre o mercado editorial. Uma das mais importantes pesquisas do mercado editorial acabou de sair, feita pela Nielsen Book, sob a encomenda da Câmara Brasileira do Livro, CBL, e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros, SNEL. A pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro apresenta um retrato de como o setor editorial se comportou no ano pandêmico de 2020. Alguns dos principais pontos vistos nesse estudo são, por exemplo, o aumento do subsetor de obras gerais e a queda dos religiosos, didáticos e CTP. O encolhimento de 8,8% da indústria editorial como um todo e o já esperado crescimento relevante das livrarias virtuais e queda das livrarias físicas. Para explicar todos os detalhes da pesquisa, que, lembrando, tem como ano base 2020, nós contamos mais uma vez com a presença da economista Mariana Bueno, responsável pela pesquisa, Marcos da Veiga Pereira, presidente do SNEL, e ainda com uma fala de Vitor Tavares, presidente da CBL. Nesse bate-papo, Mariana e Marcos falam sobre o impacto da pandemia no setor, sobre o faturamento das editoras, analisam os subsetores e canais de venda e apontam possíveis tendências. E, mais uma vez, reafirmam a importância do estudo. Esse podcast é um oferecimento da MVB Brasil, empresa que traz soluções em tecnologia para o mercado do livro. Além da MetaBooks, reconhecida plataforma de metadados, a MVB oferece para o mercado brasileiro o único serviço de EDI, exclusivo para o negócio do livro. Com a PubNet, seu processo de pedidos ganha mais eficiência. E já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa número 166, do dia 26 de maio de 2021, gravado no dia 24. Eu sou Fábio Errara, com Thalita Facchini, Maju Alves e Leonardo Neto. E vamos ouvir a nossa conversa com a Mariana e o Marcos? Marcos e Mari, super obrigado por terem aceito o convite de estarem aqui conosco hoje, assim, antecipando até um pouco para a gente, né, o que é que vocês vão falar amanhã na live, lembrando que esse programa está sendo gravado na segunda e os resultados da pesquisa só vão ser divulgados na terça-feira. Mari, eu tenho um problema muito grande com essa pesquisa, porque muitos dos nossos assinantes, por mais que eles já sejam pessoas muito experientes no mercado e tudo mais, elas têm uma dificuldade de entender um pouco da metodologia. Então, eu queria começar essa conversa de você falando em linhas gerais, o que é que a pesquisa, o que a pesquisa mostra, como é que ela é feita, bem em bullets mesmo, para a gente poder ter mais tempo para conversar sobre o que de fato interessa. Bom, a pesquisa é um retrato da indústria, né? Ela mostra o desempenho das editoras, então, portanto, a gente está falando da indústria, não do varejo, acho que vale ressaltar isso. A coleta é feita com base num questionário, a Nielsen envia um questionário online, as editoras respondem esse questionário. As respostas que a gente obtém nesse questionário, eles formam a nossa amostra, e a diferença, o que a gente não obtém, a gente alcança por meio de inferência estatística, né? Esse ano a gente tem uma amostra aí de 58% em termos de faturamento. Ela é uma pesquisa anual, então todo ano, então em 2021, por exemplo, a gente está olhando para 2020, porque a gente precisa esperar 2020 fechar. Eu acho que a maior característica dessa pesquisa é a abrangência de canais, né? Então, como a gente pergunta para as editoras, ela tem uma abrangência muito ampla de canais, que faz com que a gente consiga alcançar e botar um retrato do mercado todo. Acho que é isso. E Marcos, eu queria começar efetivamente a falar sobre a pesquisa contigo, porque é uma pesquisa, como a Mari explicou, né? Ela olha para as editoras, e você, sendo presidente do Sindicato das Editoras, acho que você tem uma visão bem ampla disso, né? E a gente estava falando dos resultados de 2020, ou seja, de um ano de pandemia, e aí a gente teve reflexos dessa pandemia na pesquisa, né? Com queda na produção, em termos de novos ISBNs, ou seja, de novos títulos, também queda no faturamento. Eu queria que você começasse a falar um pouquinho sobre esses impactos da pandemia e fazendo uma análise a partir desses números, né? Acho que é importante para os nossos assinantes que você apresente esses números mais gerais e depois a gente entra para os mais específicos.
Bom, primeiro um prazer estar com vocês sempre, falar dessa pesquisa. Eu acompanho a pesquisa há, acho que há uns 15 anos, e eu acho que nunca a gente teve uma pesquisa que mostrasse tanto a diferença entre, no mundo do livro, o que é a educação e o que é a cultura e entretenimento. Né? Quer dizer, a gente viveu na pandemia e a gente está vivendo uma mudança de comportamento muito grande, com impactos muito diferentes. Então, o recorte que a gente vê aqui, né, é que o livro escolar, o livro educativo, ele está mudando. E o próprio homeschooling, né, com a pandemia, acelerou isso. Isso já vinha sendo sentido muito no livro universitário, mas no livro da educação básica, que é o didático, esse ano a gente teve uma queda muito expressiva. Me chamou a atenção também, a gente fundamentalmente tem uma diferença aí de 500 milhões de reais de faturamento da indústria de um ano para o outro. Né? Metade disso é o PNLD literário, a gente já sabia que isso ia acontecer, porque o ano passado foi um ano só de reposição daquele grande PNLD de 2019. Agora, por exemplo, o segmento religiosos diminuiu em 90 milhões de reais. Então, ele é uma parte grande, né, dessa queda. E toda essa queda está relacionada ao canal Porta a Porta. Esse ano a Nielsen fez uma coisa muito bacana, porque ela separou os canais em cada um dos subsetores para a gente entender melhor a dinâmica da venda desses subsetores no mercado. Então, você consegue cruzar essas informações, o engenheiro maluco, que sou eu, né, fica fazendo esses recortes, essas análises, exatamente para a gente entender, enfim, a dinâmica também do consumo, a dinâmica dos editores. Eu acho que tem muito número, né, para a gente mergulhar e a gente poder entender o que está acontecendo com a nossa indústria como um todo. E, Marcos, você deu uma pincelada a respeito dos canais, né? Falou um pouquinho do Porta a Porta, que era o terceiro canal em importância e caiu, acho que, para o sétimo, se eu não estou enganado, não estou com a pesquisa aberta aqui no momento, só fiando na minha própria memória. E teve uma escalada importantíssima aí do que a Nielsen chama, do que a pesquisa chama de livrarias exclusivamente virtuais, né? Que passou a ser o segundo canal em importância, olhando para o mercado. E se você olha para obras gerais e também para o segmento de CTP, eu acho, esse canal, livrarias virtuais, exclusivamente virtuais, elas sobem para o primeiro lugar de importância. Isso é um reflexo claro da pandemia, né? Sem dúvida. Você tem que lembrar, assim, não considerando só 2020, dos 9 meses de pandemia, né, dos 10 meses de pandemia, de março a dezembro, eu diria que pelo menos metade desse tempo as livrarias estiveram ou totalmente fechadas ou com muita restrição. E o canal online, ele se organizou com muita rapidez, quer dizer, no primeiro momento, não sei se vocês se lembram, né, em abril do ano passado, faz tanto tempo que a gente nem consegue lembrar direito, mas no início da pandemia, se você pedisse alguma coisa online, levava 3 semanas, 4. Você pedia álcool gel, né? Você precisava de álcool gel de qualquer maneira, enfim. Não. Mas eles se organizaram, abrindo vários centros de logística, organizando a questão de transporte, e no momento que isso ficou resolvido, atender o consumidor, o desejo de leitura, foi fundamental, né, para que o mercado tivesse o número que está apresentando hoje. Né? Eu digo assim, o resultado podia ter sido muito pior. O consumidor voltou a ler e ele contou com a agilidade e a capacidade do varejo online de poder atendê-lo. Pode-se dizer que foram muitas mudanças em pouco tempo, né? Conseguiram até que se adaptar rápido.
além dessa parte da distribuição ter mudado um pouco, ter se adaptado, os leitores também se adaptaram. Por exemplo, Obras Gerais apresentou crescimento de novo, né? Esse subsetor de Obras Gerais. Como é que vocês analisam isso? O livro está mais como entretenimento? Eles apareceu de uma maneira diferente nessa quarentena para as pessoas? Se eu ficar quieto por mais de 5 segundos, é a única chance da Mariana falar, porque senão é uma loucura, é uma compulsão. Pode responder os dois. Eu vou tentar falar rapidinho, Thalita, para que a Mari também possa dar a opinião dela. Eu vejo assim, um certo renascimento da leitura, sabe? Uma redescoberta do leitor, né? Com o tempo mais ocioso em casa, ele teve essa oportunidade e com essa capacidade que a gente teve do varejo online de atender a demanda, ele começou a ler de novo. Ele descobriu o prazer, ele retomou o hábito, né? A gente não tem nenhuma pesquisa de consumo, mas se eu fosse chutar, eu diria que o consumo per capita aumentou. Que as pessoas que leem estão lendo mais em casa. E lembrando que essa pesquisa só lida com o livro físico, e a gente daqui a um mês, mais ou menos, vai estar sentado aqui de novo, tomara, conversando sobre o livro digital. Eu tenho certeza que quando a gente falar do livro digital, a gente vai estar falando de um crescimento muito grande, né? A Mariana até sabe o número, mas ela não vai poder dizer hoje aqui. Eu concordo com o Marcos, eu acho que a pesquisa retrata isso. Eu destaco um aspecto que eu acho bastante significativo, quer dizer, em termos reais, a Obras Gerais apresenta um decréscimo de 1%, mas ainda que seja um número negativo, eu encaro esse número de maneira muito positiva, né? Lembrando que a economia, o ano passado, o PIB apresentou um decréscimo de 4,1%, então isso significa que o subsetor de Obras Gerais, ele teve um desempenho superior àquele apresentado pelo conjunto da economia, né? Em outras palavras, a indústria de Obras Gerais teve um desempenho muito melhor do que outras indústrias, que é algo que a gente viu ano passado, mas, se eu não me engano, acho que foram os 2 únicos anos assim, que a gente consegue ver claramente um desempenho muito melhor do subsetor de Obras Gerais em relação ao conjunto da economia. O que eu acho importante, eu acho que reflete tudo isso que o Marcos está falando. Olhando a pesquisa, você vê que teve essa queda das livrarias físicas e um aumento enorme das vendas por livrarias exclusivamente online, considerando todo o cenário da pandemia. Como vocês veem o futuro disso? Vocês veem pós-pandemia, talvez, as coisas voltando mais ao normal? E só indo na carona, também parece que, assim, e a gente tem visto esse crescimento nas últimas pesquisas, né, Mari? Todo ano a gente fala que existe esse crescimento. Em algumas coisas, essas mudanças foram extremamente aceleradas, né? E no caso do online, por exemplo, né? O que vocês acham? Então, a gente até conversou a esse respeito. Eu tenho uma opinião que, assim, eu acho muito difícil a gente diagnosticar as consequências da guerra durante a guerra, né? Então, assim, como é que isso vai ficar? Eu acho que sim, que eles vinham apresentando um crescimento. Eu acho que a tendência é que eles se firmem cada vez mais como um canal, mas o pós é muito difícil. Na Espanha, por exemplo, a gente viu as coisas voltarem ao estado de antes. Então, as livrarias físicas recuperaram aquele espaço que elas tinham, né, numa reabertura. Nos Estados Unidos, hoje, por exemplo, as pessoas estão querendo sair, então elas não estão querendo ficar em casa, há uma exaustão de tela. Então elas querem ir para a livraria, elas querem ir para parque, elas querem ir para restaurante, para bar, elas querem retomar aquilo e apresenta até fila, né? Tem fila para determinados restaurantes e tal. Eu acho muito difícil a gente prever esse comportamento. Eu acho que esta diferença ela tende a diminuir. Agora, se de fato vai haver essa inversão de um canal pelo outro, eu não sei, eu acho que não. Eu acho que as livrarias tendem a retomar o papel que elas cumprem. E só lembrando que eu somei aqui o que é o percentual da importância das livrarias exclusivamente virtuais e somei com o canal internet, marketplace, que são quando as editoras vendem nos seus próprios sites ou mesmo em marketplaces, incluindo essas livrarias exclusivamente virtuais. E aí a gente tem 33% de importância desses 2 canais somados, né? Acho que é super
impactante esse número até. Eu faço só uma ressalva, Léo. Assim, é interessante o que você falou, mas livrarias exclusivamente virtuais, ela ganha uma importância muito grande em obras gerais e CTP. Internet Marketplace aparece com muita força em CTP também e em didáticos. Ele vem se firmando como um canal muito forte em didáticos, né? Então, em obras gerais, ele não está lá entre os 5 canais, em religiosos também não. Então, o que coloca a Internet Marketplace aqui nesse lugar é didáticos e CTP. E a gente fez essa mesma pergunta sobre o futuro da distribuição, né, para o Vitor Tavares, presidente da Câmara Brasileira do Livro. Vitor, então, diz aí o que você acha sobre o futuro. Sim, a experiência do consumidor mudou e mudou bastante, né? A gente já vinha percebendo essa tendência, né, do consumidor, o leitor, comprar não só os seus livros nas livrarias físicas, mas também nas livrarias, livrarias virtuais, nos e-commerce, né? E a gente também percebeu que, devido à crise da cultura e da Saraiva, as livrarias físicas perderam muito o espaço e o seu market share, né, das editoras. Então, elas buscaram outras formas de vender e de atender. E com a pandemia, né? Com a pandemia, a gente percebeu que a experiência do consumidor com as livrarias fechadas, eles buscaram alternativa, porque na pandemia a gente também sentiu, e a pesquisa mostra isso, que o mercado não parou. Tivemos queda, sim, tanto na produção como nas vendas, né? Mas o mercado não parou e o consumidor continuou, o leitor continuou lendo e lendo até bem durante a pandemia. E a experiência de comprar os seus livros pelas livrarias online, né? Pelas livrarias virtuais, foi uma experiência, uma alternativa até mesmo para as livrarias físicas poderem sobreviverem, porque é fechada, mas elas também começaram a vender pela internet, e isso fez com que essa experiência não deixasse os nossos leitores sem os seus livros e sem suas obras para poder ler suas leituras, né, preferenciais. E a gente percebe que essa experiência é uma experiência que vai se acomodar, ela não tem volta, eu acredito que não tem volta, mas as livrarias físicas, cada vez que elas conseguem entender qual que é essa tendência, essa experiência nova e entender o consumidor, elas vão se adequando, se adaptando, e a livraria física é super importante para para todos os elos da cadeia produtiva do livro, desde o leitor, o escritor, o editor, né? O autor. É importante, que é o momento onde o seu livro é colocado numa grande vitrine. As livrarias físicas são as grandes vitrines dos lançamentos das principais e das boas obras, aquilo que os nossos leitores procuram. Então, eu acredito que o papel das livrarias físicas e como que vão se colocar as livrarias físicas na pós-pandemia, eu acho que vai ter uma acomodação nas próximas pesquisas. Eu acredito que essa queda que a gente percebeu, que a pesquisa mostrou, essa queda não vai acontecer mais, a gente vai ter recuperação, mesmo com a experiência do consumidor, a boa experiência de comprar pela internet, mas o consumidor de livro, o leitor, quando ele busca novidades, quando ele busca uma literatura de vanguarda, quando ele busca, de fato, algo de bom em termos de publicações, ele sempre vai na livraria, ele vai procurar na livraria. E isso vai acontecer como aconteceu em outros países, que as livrarias físicas recuperaram depois de uma queda, e tanto na Europa como nos Estados Unidos. Eu acredito que isso vai acontecer também no Brasil, e a gente já vê isso também, que mesmo na pandemia, com a pandemia, algumas redes abrindo lojas e livrarias independentes também sendo abertas, outras fecharam, não aguentaram na pandemia, mas a experiência de você visitar e frequentar a livraria, do leitor, frequentar a livraria é tão lúdica, tão importante, tão democrática, e é algo tão grandioso que essa experiência ela não vai assim acabar de um dia para o outro. Então, vamos ter sempre
leitores, sim, leitores querendo, consumidores querendo sempre uma boa obra, um bom lançamento, as novidades. Quando eles procuram isso, eles vão atrás, aonde? Na livraria, que é o espaço mais democrático e que, de fato, se difunde a cultura, o conhecimento e o saber. Se você busca isso, você vai encontrar na livraria física. Então, eu acho que vai ter uma acomodação e em breve a gente vai começar a recuperar, sim, porque não consigo entender uma cidade ou um país sem livrarias. Livrarias é algo importantíssimo para qualquer país e não seria diferente no caso nosso brasileiro. E outro canal que cresceu bastante foi o de clubes de assinatura, né? Que cresceu 174%. Agora eu estou com a cola aqui na minha frente, gente. O Marcos, isso é um canal super importante que passou a ser explorado com muita força pelas editoras nos últimos 2 anos e nesse último, no ano passado, com mais força ainda, né? Sem dúvida, Léo, mas a gente não pode esquecer assim, você tem um faturamento de 3,73 bi e esse valor que você está falando é de 36 milhões, quer dizer, então assim, é 1% do total. Mas eu acho legal a gente chamar atenção, eu acho assim, por que a gente chama atenção para o canal? Né? É pela iniciativa. É claro que o crescimento percentual robusto, ele faz com que a gente dê o destaque, mas acho que principalmente essa questão de assim, como é que você chama o leitor o tempo todo? Eu acho que a grande mudança para mim no varejo, que a pandemia nos ensinou, é a seguinte: a livraria tradicional, ela monta lá, ela tem seu acervo, enfim, e ela fica meio que esperando para ver se alguém passa e entra na loja né, e se interessa e compra. E a livraria, o varejo online, ele bate na tua porta pelo menos 3 vezes por semana. Oi, Léo, eu vi que você andou aqui passeando e procurando um livro tal e qual. Estamos com uma promoção aqui muito especial. Maju, você não pode perder o novo lançamento da editora tal e qual. E eu acho que os clubes do livro, eles também têm esse papel. Quer dizer, é esse papel permanente de você ter curadoria e você tentar buscar um público fiel. Porque a graça é o comprometimento, né? O Clube do Livro é um cara que diz assim, olha, você tem um compromisso aqui de ficar comigo uma vez por mês, eu vou te mandar um livro e você cria isso. Né? Vocês foram dos primeiros a reconhecer, o Publish News, foram dos primeiros a reconhecer a iniciativa da TAG, que eu acho que continua sendo o maior clube no Brasil. Várias editoras partiram para projetos próprios, outros clubes surgiram. Eu acho muito legal como iniciativa. Eu acho que eu não sei se vai ser tão representativo, se chega a 3% ou a 5% do total das vendas no futuro, né? Mas o salto que teve esse ano mostra o valor desses projetos. Que não deixa de ser também uma ação online, né? Digamos assim, você faz uma assinatura, você conhece também por isso, também a tag, né? Você tem um site, etc. Mas assim, uma coisa que a gente acha preocupante, a gente tem conversado também, a questão assim, quando você fala canais exclusivamente virtuais, a gente tem poucos nomes que tá por trás dessa categoria, né? E também acho que o receio as livrarias ajudam muito a mostrar diversidade. O online, a gente tem aquela coisa do efeito bolha. Você começa a procurar, depois, se a editora trabalhar, e geralmente são as grandes que têm esse tipo de capacidade. Então, assim, existe, por aqui, atrás desses números, dá para a gente ver isso também, da concentração do mercado. A gente vê lá fora editoras grandes juntando com outras, ficando enormes, etc. Aqui a gente consegue ver esse movimento também? Nos bastidores, certamente a Mariana vai te dizer que sim, mas ela vai dizer que sabe, mas não vai dizer que pode, porque assim, como ela faz, de novo, a pesquisa buscando no universo das editoras, ela vai volta e meia dizer, olha, a editora
A agora se juntou com a B e estão respondendo de maneira uniforme. Tem uma coisa importantíssima na tua pergunta, Fábio, que é o papel da livraria na apresentação de novos títulos, né? Quer dizer, logo no começo da apresentação, a gente fala de uma coisa super importante, que é a diminuição do número de novidades no mercado. Uhum. Isso é um dos sinais de saúde da indústria que a gente está sofrendo. E eu acho que sim, as editoras que têm grandes catálogos nessa pandemia foram as que conseguiram surfar melhor essa volta à leitura, né? Porque se você for pegar os índices, isso não está aqui. Eu acho que vocês, no próprio Publish News, nas listas de vocês são capazes de capturar isso, né? Como assim? As listas são muito dominadas pelos catálogos, não pelas novidades. Os novos entrantes são poucos. Mas eu também queria chamar a atenção para uma coisa engraçada, que é a seguinte: a presença das livrarias tradicionais no varejo online. Isso também foi uma grande mudança. Se você entra hoje, por exemplo, no Mercado Livre, você vai encontrar uma loja da Martins Fontes, você vai encontrar uma loja da Leitura, você vai encontrar uma loja da Livraria da Vila, né? Então, essa oportunidade de você poder se comunicar através do canal online foi um belo aprendizado para todas as livrarias, né? E essa ideia de curadoria e de serviço que vai ser o futuro. Mas aí a gente já está falando um pouco do futuro quando a vida ficar um pouco mais parecida com o que ela era antes de março do ano passado. E a gente já pincelou esse assunto, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais essa queda do subsetor de didáticos, né? Que foi uma queda de 7,4% no faturamento, se considerar apenas mercado 10,9% e considerando o governo 3,4%. O que causou essa queda? Ela, pensando no volta às aulas de 2020, né? Foi pré-pandemia, então, depois disso, o que aconteceu para ter essa queda tão acentuada nesse subsetor? Bom, há uma migração de estudantes da rede privada para a rede pública, há uma migração de escolas que utilizavam livros didáticos para escolas que adotam sistema de ensino, né, para adoção de sistema de ensino, e há uma migração de estudantes que estudavam em escolas que adotam livros didáticos para escolas que adotam sistema de ensino, né? Então, acho que essas são as três principais razões que a gente escutou para que essa queda tenha ocorrido. E elas sentiram, as editoras de livro didático sentiram bem, assim. É claro, a expectativa de 2021, ela é pior, né? Porque o início do ano a gente teve, as crianças já estavam em casa, né? As livrarias já estavam com maiores restrições, então, de fato, o ano letivo em 2020, os materiais didáticos foram adquiridos lá por janeiro, fevereiro. Mas você também tem casos, por exemplo, de materiais que são adquiridos ao longo do ano e que os pais simplesmente não adquiriram. Esse também é um fator que as editoras destacaram, assim, que elas estavam prontas, com tudo prontinho pela lista de adoção de escola e não saiu. Eu queria voltar de novo ao assunto que o Marcos falou sobre reimpressões no ano né, em 2020. Em 2019, na pesquisa de 2019, no caso, também tinha o número de reimpressões no mercado também foi muito alto. E, assim, em 2020, a gente falando que as editoras muitas pararam de lançar novos títulos e tentaram apostar no fundo de catálogo, até para poderem sobreviver, eu achei que, na verdade, esse número de reimpressões para 2020 ia ser muito maior. E, na verdade, a diferença, se for comparar com 2019, não é tão grande assim, né? No que você explicaria isso? Era esperado já que não fosse tão grande o número assim? Eu que achei que poderia ser maior e estava errada? Como é que se explica? Eu acho que essa relação ela é sempre muito semelhante. Ao longo da pesquisa, a relação entre novos títulos e reimpressão, o percentual de novos títulos e reimpressão, ele é sempre muito semelhante em relação ao total daquele ano, né?
Então, você teve uma redução da produção total, que eu acho que tem relação com tudo isso que o Marcos falou, mas a gente também coloca aí o PNLD literário, né? Então, num ano que tem PNLD literário, você tem a impressão desse PNLD literário, você tem novos ISBN, por conta dos ISBN do governo, então acho que tem uma relação com isso também. E ainda falando sobre produção, teve uma redução de 20,5% na tiragem, né? Isso também é um dado importante para levar em consideração esse quesito produção, né? Mas você tem que lembrar isso que a Mariana acabou de falar, quer dizer, só o PNLD literário ali em 2019, né, foi um pedação. Eu estava vendo os dados aqui que a Thalita estava falando, você tem a queda do número de títulos que foram reimpressos de 2019 para 2020 é pequena, são 36.700 contra 35. Lembrando, Thalita, assim, é só porque a gente precisa ter a memória de... Em março, a gente achou que o mundo ia acabar. Eu fui para casa no dia 16 de março, muito assustado, né? Aprendi a usar as ferramentas que a gente está falando hoje aqui. Não sabia como é que eu ia me comunicar com as pessoas, né? Como é que vai fazer com os funcionários? Vai ter depósito, as pessoas têm que trabalhar, as livrarias estão fechadas. Então, como eu disse, eu acho que no final do dia, o número que a gente está trazendo é um número positivo, né? E ele é até mais no sentido de que obras gerais, que é aquilo que o público quer, o consumo por impulso. O fato desse consumo ter crescido. E o interessante é o seguinte, é você pensar na curva. Porque você tem os primeiros 3 meses uma queda muito expressiva e uma recuperação ao longo do ano, que faz com que os números do início de 2021, pelo menos para o segmento de obras gerais, estejam muito positivos, né? Vai ser interessante para nós. A gente hoje em dia trabalha com essas duas pesquisas, né, com a produção e vendas, que consolida o ano e a indústria como um todo. Mas a gente também vê o painel do varejo a cada mês, que a gente consegue ir construindo retratos e um pouco pensar o que virá como resultado no ano que vem. Eu destaco também aquela boca de jacaré da série histórica, que a gente estava acostumado em obras gerais ela ser uma boca, né? Quer dizer, ter um PIB para um lado, obras gerais para o outro, e já é o segundo ano consecutivo que eles estão indo apontando para o mesmo lado e obras gerais está com um crescimento mais intenso, que é muito legal você ver isso dentro de obras gerais, exatamente pelo que o Marcos falou, quer dizer, é a compra por impulso, né? Não é aquela compra obrigatória que a escola está pedindo, que o professor da universidade está pedindo, né? É o livro que você quer ler, é o livro que você vai na livraria, escolhe, compra e lê. Então, eu acho esse um fator importante. A boca do jacaré ganhou um dente, né? A boca do jacaré tá bonita. Eu fiquei tão feliz com essa boca de jacaré. E outra coisa que a gente não vai poder comparar esse ano de 2020 é o que eu adoro comparar, o PIB da indústria com o PIB do carnaval, né? Que não teve carnaval em 2020, então a gente não vai poder fazer essa comparação esse ano. Tá indo bem, né? Pelo menos a comparação, primeiro ano que ganhou, né? Então. Porque o brasileiro costumava gastar 6,2 bilhões de reais nos 4 dias de carnaval, e esse era o tamanho do PIB da indústria, vamos dizer assim, né? Só uma pergunta impressionista, mas acho que o Marcos já falou um pouco. Mas, Mari, quando você recebeu a pesquisa, era um pouco o que você imaginava já? Do tipo, foi um ano de começo muito difícil, depois de uma recuperação, mas lembrando, acho que 2019 tinha sido um ano muito bom também, não era isso? Um ano de recuperação diante de 2018, que foi bem ruim, né? O que você acha? Estava dentro do que eu esperava, assim, né? O painel já vinha mostrando essa recuperação em obras gerais. Foi interessantíssimo esse ano, porque eu acho que a gente consegue ver exatamente aquilo que o Marcos já colocou, quer dizer, com os 4 subsetores, como eles se comportam de maneira diferente, quer dizer, religiosos foi o subsetor que mais sentiu a pandemia, né, o subsetor que apresenta pior desempenho dentre os 4 subsetores,
muito em função de porta a porta, e tem uma rede de livrarias, muitas vezes especializadas, ligadas a uma determinada religião, que vende só livro religioso, e o impacto é grande. Didáticos tem uma outra explicação aí. Então, ele tá dentro do que eu esperava, assim. Eu acho que a queda ela é dentro do esperado, né? A gente já sabe que o book ele capta a parte desses canais, e foi a parte que cresceu, né? Aquilo que a gente viu aqui. E fora do esperado, o que você viu ali que não era tanto que você achou que ia encontrar no final dessa pesquisa? Para vocês dois, na verdade, Marcos e Mari. O que eu achei que eu não acho? Bom, esse ano... Uma surpresa. Assim, teve alguma surpresa para você que já está acompanhando há muito tempo também? Religiosos, para mim, tiveram algumas surpresas, assim, foi um subsetor, assim, que normalmente é um subsetor que tem um desempenho melhor. Se a gente pegar aquela curva da série histórica com o PIB, é um subsetor que apresenta um desempenho bacana, perto dos outros subsetores ao longo desse período aí de 15 anos. Então, sim, eu esperava que eles sentissem, mas não esperava que essa queda fosse desse tamanho, né? Então, que a pandemia tivesse afetado tanto assim o subsetor. E há uma diferença muito clara assim, do comportamento de algumas editoras religiosas, né? Então, editoras que a gente vê mais no circuito, vamos dizer assim, dessas livrarias que a gente está acostumado, né? Que é dessas livrarias que a gente fala, que aparecem no painel, são livrarias que são editoras que têm um desempenho melhor do que aquelas que têm uma relação única e exclusivamente com uma religião, ou só vendem dentro de livrarias religiosas, ou dependem muito do porta a porta. Quer dizer, o porta a porta caiu demais. Eu esperava uma queda, mas não esse tamanho, né? Foi uma queda muito grande, assim, do porta a porta. Então, acho que o subsetor de religiosos me surpreendeu. Eu também... Eu vejo uma migração clara, né, no mercado escolar. Foi muito sofrido, né? O Fábio acabou de falar lá de 2018. Quer dizer, a crise das grandes redes, ela ainda ela não cicatrizou completamente, né? A gente ainda vive um pouco os efeitos disso. E você vê como o mercado escolar foi o que mais se organizou para isso, né? Quer dizer, se você vai ver o crescimento de venda em escola e o crescimento de venda em internet marketplace, quer dizer, é a editora dizendo eu tenho que atender o meu cliente diretamente. Dito isso, é curioso ver que o canal Livraria continua sendo o maior dentro do segmento didático. Isso, para mim, é uma certa surpresa, é uma boa surpresa. Até porque são livrarias que a gente não conhece, Thalita. É muito curioso. Elas não passam dentro do universo Publish News, do universo Nielsen. São as pequenas livrarias de municípios, são aquelas livrarias que trabalham com material didático que ainda representam 1/3 do canal de venda desse subsetor. E Mari, vou fazer uma pergunta que não está na pesquisa, não está no extrato que a gente recebe da pesquisa, mas eu acho que é importante, é uma pergunta que eu ouço recorrentemente. A gente está vivendo um ano de pandemia, né? Um ano pandêmico aí, esses últimos 14, 15 meses, e isso obviamente afetou a economia do livro. Mas afetou de forma desigual as pequenas editoras, as editoras independentes e aqueles grupos maiores. Ou seja, a editora do meu livro, a Raquel, sofreu mais ou sofreu menos que o Marcos? Você tem essa informação? Eu tenho, mas eu acho que eu não faço essa análise dessa forma. Não esse ano. Esse ano eu vi muito mais uma diferença entre os subsetores. Por exemplo, aonde eu vi muito clara essa diferença foi nisso que eu falei, no subsetor de religiosos, né? Então, você tem editoras que têm um desempenho melhor, porque conseguiram colocar seus livros nessas livrarias exclusivamente virtuais, e conseguem colocar seus livros nas livrarias que são livrarias conhecidamente como livrarias de obras gerais, né? Do livro da livraria.
dessas outras editoras que vendem mais em igrejas e templos, em livrarias exclusivamente religiosas. Ali há uma diferença clara, assim. E é interessante porque não tem relação com o faturamento, né, mas com o tipo de produção e com o tipo de editora. Nas demais, não. Assim, a didático é muito concentrado, né? Então, normalmente o movimento de uma é praticamente o movimento de todas, assim. Todo ano é meio parecido, né? Não tem muita diferença. CTP também não. CTP tem uma diferença, teve o ano passado, porque a gente tem editoras de universidades que elas simplesmente não funcionaram, elas não operaram, né? Porque, enfim, elas não dependem da venda de livro para sobreviver, certo? Elas estão dentro da universidade. Então, elas falaram, o ano passado a gente não produziu nada, não imprimiu nada, não fez nada. Então, essa é uma diferença. Mas em obras gerais, não, assim, há um movimento muito semelhante. É claro, nem todo mundo cresceu 3,8. Teve gente que cresceu mais, teve gente que cresceu menos, teve gente que caiu, mas não dá para fazer essa diferença pelo nível de faturamento. Eu vou aproveitar para dar os parabéns e agradecer ao Leonardo Neto pela linda edição dos 100 nomes da edição no Brasil, que ele ainda fez a honra de me incluir, junto com meu pai e meu avô, do lindo livro que a Raquel produziu tão bem, que eu recebi na minha casa, que eu mandei para os meus amigos. Então, não tinha publicamente tido... Aliás, não consegue, não se vê nunca, né? Então, estou vendo hoje. Te agradecer e te dar os parabéns, querido. Ficou linda a edição, viu? Ai, que bom. E esse livro jamais existiria sem vocês, né? Você esqueceu de citar o Tomás, hein? Ele está no livro também. O Tomás, tá minha avó, tá um espetáculo. A família Pereira ali. Eu terminei o livro muito fã da tua avó. Muito fã. Para mim, ela é um símbolo, de verdade mesmo. Ela é a primeira mulher a ter um papel que eu entendi fundamental na indústria do livro e ela também não poderia estar fora do livro, não. Muito bem, isso é para um outro podcast. Mas deixa eu aproveitar um pouquinho, já que falamos na parte editor do Marcos, fala um pouquinho em termos de catálogo, como que você analisou os gêneros dentro da sua editora que foram melhor e outros que não deram uma diferença, sabe? Esse período, por exemplo, que eu ouvi falar, e por isso que eu acho estranho que, assim, em alguns canais, o religioso foi muito importante, porque afinal, fim do mundo, né? Às vezes as pessoas, sabe, até o ateu, quando o avião tá caindo, começa a rezar. Então tinha um pouco disso, a autoajuda, desenvolvimento pessoal, eu sei que teve um crescimento, mas e na sua editora, como isso foi? 2020 foi um ano curioso. Assim, claramente, os grandes segmentos foram da autoajuda, das finanças pessoais e de negócios, mas fundamentalmente a autoajuda. O nosso catálogo é muito forte nessa área, então a gente teve, enfim, livros longevos que performaram muito bem e eu vi na concorrência a mesma coisa. Foi um ano muito difícil para a ficção, curiosamente. Que 2021 está melhor, mas assim, eu dei muitas entrevistas falando que o livro mais vendido, que o autor mais vendido de ficção de 2020 foi o George Orwell. Isso foi pré-domínio público, né? Quer dizer, isso assim, né? Quando virou não ficção, né? Então acho que deve ser por esse movimento. As distopias, a gente achava que as distopias eram ficção e aí, né? Mas enfim, quer dizer, vários outros. Mas, enfim, eu acho que no segmento da tua pergunta, especificamente em relação a 2020, eu acho que é muito autoajuda, espiritualidade, finanças pessoais e acho que o próprio prêmio, né, que vocês divulgaram há 2 semanas, ele reflete isso, né? Se você olhar os números lá, você vai ver uma grande concentração nessas categorias. E eu queria perguntar também, Mari, se tem uma comparação da adesão das editoras entre 2019 e 2020 para responder o questionário e fazer parte desse estudo? Foi mais difícil contatar e fazer com que elas respondessem o questionário? Foi. A gente tem, o ano passado, 167,
É isso? E esse ano 145, se eu não me engano. Eu não estou com o número aqui. O 125, eu não vou lembrar. É porque tem emparelhada, aí tem o total, eu não vou lembrar. Mas foi. As maiores editoras, as editoras de maior faturamento, que têm maior representatividade na amostra, que, portanto, poderiam ter um impacto... a pesquisa acaba sendo mais sensível, elas responderam. A gente teve maior dificuldade para acessar as pequenas, né, na verdade. Então, as pequenas, a gente teve mais dificuldade, a pesquisa ficou mais tempo no ar do que ela costuma ficar, porque a gente acessava muito por e-mail, o telefone não dava muito, as pessoas estão em casa, né, então não tem mais o telefone na mesa da pessoa, então fica mais difícil a falar. Mas eu acho que o resultado, ele teve pouco impacto para o resultado final, assim, o número de respondentes. É isso. Vocês gostariam de comentar alguma coisa que a gente tenha deixado de passar? Não, a gente precisa falar, Mariana. Isso é um podcast, não adianta a gente ficar em silêncio, porque as pessoas estão ouvindo, não Exatamente. vão saber a nossa cara de paisagem. Não, Fábio, muitíssimo obrigado. A gente acha que vocês cobriram muito bem toda a análise dessa pesquisa. Eu acho que é isso mesmo, acho que o Marcos tem razão. Eu estava pensando, na verdade, eu destacaria apenas o desempenho de CTP, que é o subsetor que mais sente a crise econômica e já acumula um decréscimo de 55% em termos reais desde o início da crise, né? É claro que a pandemia foi fundamental para esse desempenho ruim, novamente esse ano, mas é um subsetor que vem procurando aí qual é o fim dessa queda, né? E não está fácil achar. E representa muito em todo esse bolo, né? Em toda a indústria. Então, também a indústria sentindo como um todo, certo? Faz sentido? Faz. Quer dizer, os maiores subsetores são obras gerais e didáticos, mas é claro, né? Um setor cai, todos sentem. Acho que não tem como não sentir. Não, e acho só... Então, tá bom. Assim, a gente esquece, às vezes, que a nossa indústria, né, é feita de vários stakeholders. Então, se você pensar, por exemplo, os gráficos, né? Quer dizer, eventualmente você tem um parque gráfico que está preparado para atender uma indústria como um todo. Se você tem uma queda de um subsetor, né, muito relevante, isso dificulta, eventualmente, a capacidade desse parque gráfico se atualizar, equipar, investir em novas máquinas mais modernas. A indústria de papel, né? A indústria de papel vai olhar e dizer assim, isso está diminuindo o consumo no Brasil, eu vou exportar mais. E aí o papel fica mais caro aqui. Quer dizer, então, o equilíbrio, né, aquela coisa do ecossistema, por isso é que essa pesquisa é tão importante, porque ela tem um olhar sobre o ecossistema, a indústria como um todo. E agora no nosso momento MVB Brasil, com Ricardo Costa. E aí, Ricardo, como estão as coisas? Fala, Fábio. Vamos levando a vida aqui. E vocês? Dentro do possível, né? Dentro do possível. É isso aí. Mas essa semana que a gente está falando aqui, aconteceram coisas bem legais, né? Conta um pouco dessas novidades para a gente. Aconteceram, Fábio. Nós tivemos, na semana passada, a entrega do Prêmio Publish News, né? E essa semana, na sequência, a gente fez um bate-papo com os vencedores do Prêmio Publish News de metadados, o Prêmio Metabooks 2020 ou 2021, eu já não sei como é que eu não lembro como é que a gente se refere ao prêmio, mas referente à produção do ano passado, de 2020, a entrega em 2021. Nós tivemos nessa quinta-feira, então, para situar quem estiver ouvindo a gente em datas futuras, quinta-feira foi dia 20 de maio de 2021, uma conversa online com os vencedores, que foram a Livraria Martins Fontes, na categoria Livrarias, então, e representando a livraria teve o Alexandre Martins Fontes, e com a Edições Sesc, foi o vencedor na categoria Editora, e o Jonas Gomes representando a editora. Uma coisa importante que eu queria apontar para o pessoal é que os vencedores desse ano mostram para a gente que
A MetaBooks é para todo mundo que resolva trabalhar seriamente com metadados, e qualquer empresa que trabalhar seriamente com metadados consegue obter resultados significativos. Tanto a editora quanto a livraria são empresas que nós podemos chamar de pequenas. A livraria tem apenas uma loja, né? A loja ali na Paulista, e a editora possui um catálogo aí de 400 e poucos títulos. Então, não é uma grande editora assim, em volume, né? A MetaBooks, a gente já comentou isso de passagem, a gente está começando a comunicar isso melhor para o mercado. Ela não é cara, ela é acessível e ela é útil. Ela ajuda editores e livreiros a ter melhores resultados. Os 2 representantes falaram isso, falaram que isso acontece mesmo. A gente perguntou, escuta, olha, eu falar que metadados dá resultado é uma coisa, né? Eu posso estar querendo vender meu peixe, né? Mas e aí? Funciona? E os 2 foram bem enfáticos, bem claros em dizer que realmente o trabalho que eles têm feito com metadados traz resultado. Mas é claro que não é colocar lá os metadados para os editores e os livreiros pegar só as informações básicas e esperar, entre aspas, o milagre de vendas, né? Eu vou repetir o que eu já falei algumas vezes: metadados são dinâmicos, a gente tem que estar sempre alimentando isso. E o Jonas e o Alessandro disseram na conversa que eles, ou as equipes deles, né, dedicam muito maior atenção hoje aos metadados, e os metadados são fundamentais para o sucesso dos seus negócios. Os 2 falaram isso e repetiram isso várias vezes dentro da nossa conversa. Então, queria compartilhar isso com o pessoal. Quem quiser conferir a conversa inteira, ela está no Facebook do Publish News e no Facebook da MetaBooks, e a gente vai colocar, acho que você pode colocar aí no texto do podcast o link para quem quiser acessar. Já está. É só você procurar aqui na descrição, tanto no aplicativo que você usa para ouvir o podcast, ou também na notícia aqui do Publish News. Tá bom? Ricardo, muito obrigado, viu? Até a próxima. Maravilha, Fábio. Até. Acho que é uma boa forma de terminar aqui e passar para as nossas indicações, né? Posso começar? Que dúvida, né, Léo? Que dúvida. Você sempre furando a fila. Vamos lá. Não, já virou rotina. Além do tem um programa, Fabinho, eu posso começar? A primeira pessoa que quer dar indicação. É porque, sabe o que é? Eu tenho uma memória de peixe. Então, se eu não indico logo, eu esqueço o que eu quero indicar. E aí... Então tá, vai, Léo. Antes que você se esqueça. Mas eu queria, antes de indicar, agradecer você, Marcos, você, Mari. Parabenizar você, Mari, pela condução da pesquisa. Eu acho que o Marcos sabe muito bem disso. O mercado brasileiro ele se destaca por ter tantos instrumentos para não deixar o editor se guiar no escuro, né? Então, acho que a produção em vendas é um instrumento fundamental, da mesma forma que o Retratos da Leitura, o painel e todas as outras pesquisas, esse arsenal de pesquisas que a gente tem disponível hoje em dia. E a minha indicação é exatamente essa, sabe? Que o editor ele se debruce nessa pesquisa e nas outras também, para entender esse mercado, para se guiar um pouco melhor. É um exercício que a gente no Publish News faz, de estudar mesmo essas pesquisas, e é uma coisa que a gente recorrentemente fala e traz e retoma. E eu acho que os editores têm nas mãos instrumentos muito poderosos. A minha recomendação é que ele estude isso, não só ouça esse podcast, não só leia a matéria que a gente vai escrever na edição de terça, mas que a gente escreveu, né? Porque o podcast só vai na quarta, a gente tem essa dobra do tempo aqui, mas que estude, que pegue a pesquisa, estude. Porque você falou assim, atualmente tem muitas ferramentas, né, Léo? Meus cabelos brancos mostram que, assim, há 10 anos atrás não tinha
tinha só essa pesquisa e era muito mais complicado, o acesso era muito mais difícil, então acho que realmente vale para ver as tendências e entender melhor para onde o mercado, para onde ele foi esse ano, para onde ele pode estar apontando, né? Muito bem, parabéns a vocês. Obrigada. Já que você falou, Mari, fala uma indicação para a gente. Bom, eu vou dar duas, e não é nenhuma novidade, na verdade, os 2 últimos livros que eu li, assim, eu tenho a mania de ler, eu sou uma viciada em Ariano Suassuna, e todo ano eu leio o Alto da Compadecida, assim, eu tenho um ritual. Então, todo ano eu leio, eu recomendo que todos leiam, assim, assistam os vídeos, eu adoro, eu acho ele incrível, e esse ano eu já cumpri meu ritual, então eu recomendo. E o outro também é um livro que eu reli, na verdade, tentando fazer um filtro para minha filha mais velha, para tentar ver se ela dava para ela, não dava para ela, que é o Quarto de Despejo da Maria Carolina de Jesus, que eu acho maravilhoso. Já que a indústria está fazendo tanta reimpressão, né? Eu estou ajudando super o mercado em lançamento, entendeu? E você, Marcos, tem alguma coisa para indicar para a gente? Eu tenho, mas antes eu queria, enfim, primeiro agradecer a fala de vocês. É sempre tão bom estar com vocês. Vocês fazem um serviço tão importante para o mercado. Eu vou fazer uma coisa meio inédita. Eu vou iniciar o meu processo de despedida da presidência do SNEAL. Eu estou no meu 7º ano como presidente da instituição. Eu fiquei um ano a mais. Ano passado eu deveria ter saído, mas achei que era importante, por todas as situações, fazer a transição nesse final de ano. Eu vou continuar atuando, acho que assim, se eu puder escrever lá no meu legado, o Marcos da Veiga Pereira, ele investiu na profissionalização do setor, né? Esse foi assim, o meu grande... a motivação que me fez assumir esse cargo, né? E fico super feliz com a sua fala, Fábio, que eu estou tirando menos cabelo, estou botando menos cabelo branco na sua cabeça, e fique feliz de tê-los. Porque a minha opção, por exemplo, é que eu estou na pior situação, que é ter cabelo branco e cada vez menos. Então assim, é um prazer. Eu valorizo muito as pesquisas, eu extraio muita informação para o meu dia a dia. A fala do Léo é fundamental, a sua também. A minha dica é um livro da Intrínseca, é um pouco jabá, mas é o livro que eu acabei de ler, que é um livro chamado Onde Sonhos Acontecem, do Bob Iger, que é o CEO da Disney, que é um cara que fez pouca coisa, né? Quer dizer, ele comprou a Pixar do Steve Jobs, depois ele comprou a Marvel, depois ele comprou o Lucasfilms, ele só lida com gente pequena. É um pouco... assim, se você não tiver nada para fazer, e finalmente ele comprou a Fox. Então, e montou esse conglomerado hoje em dia de comunicação. É muito bacana ver o sonho pessoal, né, e o sonho coletivo. É um livro muito bom. E quer dizer, que estava quase quebrando, né, e transformou nos maiores. Exatamente. Posso só falar 2 coisas? Eu queria agradecer Mari, também pode. o convite. É sempre muito bom estar aqui com vocês, conversando. Eu acho que o Marcos tem razão, vocês prestam um serviço incrível. O apoio que vocês dão para o trabalho que a gente faz é maravilhoso. E quero agradecer publicamente. Assim, o Marcos está se despedindo do SNEL, a gente trabalhou 7 anos junto, foi um prazer. O Marcos é um super entusiasta assim, dos números e da pesquisa. Ele pressiona, escreve, questiona, isso é fundamental para quem faz pesquisa, quer dizer, para quem faz pesquisa é muito difícil se apresentar e ninguém falar nada, né? Tem que questionar, tem que mexer, então assim, eu queria deixar meu agradecimento a ele publicamente por esses anos de trabalho que foram muito bons. Eu sei que ele vai continuar escrevendo, vai continuar na comissão de pesquisa, mas não podia deixar de fazer esse agradecimento público aqui. Eu queria também fazer uma descrição, como o Marcos lembrou, a gente é um podcast só de áudio, quando ele falou que ele ia estar deixando, todo mundo fez cara de... né? Que eu não consegui nem escrever novamente, mas todo mundo ficou com uma cara de surpresa. Mas parabéns pelo trabalho. Acho que 7 anos atrás o mercado era bem diferente. Thalita, quer fazer a sua indicação? Sim,
Eu vou indicar uma minissérie que a Netflix lançou esse mês, chama Halston, que é baseada na vida do design Halston e também no livro Simple Halston. Ele é para quem gosta de moda, né? E ele era um super designer da época, fazia vários chapéus maravilhosos e ele foi meio que o pioneiro em criar uma galeria onde as pessoas muito ricas iam lá comprar e elas podiam passar o dia, sei lá, se divertindo no lugar, além de só comprar roupa. Enfim, são 5 episódios e vale a pena assistir. Lembrando que a Thalita é a especialista de moda aqui do Publish News, né? Nem tão especialista, mas eu gosto bastante. E você, Maju, o que tem pra gente? Eu vou indicar um livro que eu tô lendo essa semana, chama Enraizados. É um livro de fantasia inspirado em contos de fadas nórdicos, mais especificamente, se não me engano, poloneses. Mas ele é um livro bem divertido, assim, tô gostando por enquanto. É aqueles contos que você pensa que você pode contar pras crianças, mas não pode, porque são terríveis. Por enquanto, não tá tão terrível assim. Não sei, pode se tornar mais pra frente. Eu peguei os originais do Anderson e eu ia ler pro meu filho, mas acho que não foi uma boa ideia. Então... Aí eu falei, não, vamos trocar de livro. Mas tudo bem. E eu queria indicar um filme que daqueles que demorou muito pra eu assistir. Eu acho que uma das coisas... Pra mim, pelo menos, quando o Marcos falou assim, a ficção é difícil, em alguns momentos porque tem algumas que são bem duras, bem tristes e, né, basta abrir o jornal que já veja. Mas é o Dor e Glória, é o filme do Almodóvar, que eu comecei a assistir, eu falei, por que eu não assisti isso antes? Faz muito tempo que eu não ficava tão encantado por um filme. E, obviamente, é muito autobiográfico, mas mostra um cineasta em decadência, passando com os fantasmas da infância, fantasmas, mal dizer, mas assim, coisas da infância e de como que ele enfrenta um período mais, né, de certa idade, e é super bonito e foi realmente incrível, assim. Chama Dor e Glória. Ele acho que ganhou o Oscar do ano passado, se eu não me engano, não tenho certeza. Não, acho que ele perdeu por Parasita, talvez. Mas enfim, é um filme incrível. E acho que é isso, né? Temos um programa, Fabinho! Obrigado, Mari. Temos um programa incrível que teve até despedida aqui de presidente. Tivemos muita risada, foi muito bom encontrar com vocês. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, Mari, pela pesquisa e por todo o trabalho que vocês têm feito. Obrigado a vocês. Obrigada, gente, pela parceria de sempre, pela força que vocês dão para esse trabalho. Até mais. Ó, o telefone do Marcos esperou para tocar no final do podcast, tá vendo? Obediente. Obrigado, Thalita. Obrigado, valeu, Maju. E, gente, até a próxima semana.